Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo Bruno Melo, serei o mentor de vocês nessa jornada maravilhosa que vocês vão fazer a partir de agora. Essa jornada onde você vai conhecer mais a fundo, um pouco mais sobre o que é ansiedade, como ela vem se destacando agora no século XXI, em meio a todas as evoluções que estamos vivendo. E mais ainda você vai aprender muitas coisas técnicas para que você venha usar com seus pacientes e até com você mesmo para que você venha se autoajudar, controlar a sua ansiedade. Então, pessoal, fiquem com a gente. Eu espero que vocês gostem desse curso. É um curso básico, certo? Que chamamos Maratona Ansiedade Zero, certo? Então, sejam muito bem-vindos e vamos realmente lhe ensinar. Não vamos ficar de mimimi, de balela, vamos realmente trazer conteúdos que vão agregar conhecimento à sua vida, às suas sessões terapêuticas, em algum paciente que você queira ajudar, ou mesmo um amigo que esteja passando por processos ansiosos. Não me apresentei muito bem, mas vou me apresentar agora. Me chamo Bruno Melo, sou hipnoterapeuta clínico e especialista em ansiedade, depressão, emagrecimento, e nós vamos lhe orientar. A partir de todo esse curso, nós queremos que você absorva o máximo do conteúdo. Espero que você esteja do seu lado com caneta, papel, caderno, e que, olha, em todo silêncio, em toda calmaria, para que você venha conseguir realmente entender e absorver todo o conteúdo. Bom, pessoal, eu comecei querendo fazer esse projeto porque eu vi realmente no mercado uma necessidade, uma carência para pessoas conhecerem mais a fundo sobre a ansiedade. Então eu disse, nossa, não tem nenhum curso, não tem nenhum treinamento que fale sobre ansiedade. E eu disse, olha que coisa boa, então eu vou criar esse treinamento para que milhares de pessoas venham ser transformadas. E estamos aqui, nada mais, nada menos do que esse treinamento sobre ansiedade. E eu era uma pessoa que passava muito por processos ansiosos, por isso tenho essa propriedade em falar sobre esse tema de ansiedade, que muito vem se debatendo durante os séculos, escutamos muitas pessoas falando. O mais que a gente escuta hoje em dia é as pessoas dizendo assim, eu sou ansioso, a gente só escuta isso. Mas o pessoal às vezes se confundem com outras coisas, mas durante essa jornada vai ser tudo explicado para que você venha entender. Bom, pessoal, eu vou compartilhar com vocês uma tela e espero que vocês estejam com toda a atenção de vocês focadas aqui, certo? Boas aulas para todos vocês, né? Que todos vocês sejam bem-vindos a esse treinamento que vai revolucionar a vida de vocês e todos os seus pacientes. Bom, a Maratona Ansiedade Zero, eu já expliquei o que é ela, é um treinamento, quem somos, já falei um pouco sobre mim, também sou o CEO da BMI Institute, certo? O Bruno Melo Institute, né? Sou estudioso, curioso, tenho um amor pela mente humana, pelo desenvolver pessoas para que elas venham trazer mudanças na vida de milhares de pessoas. E aqui, BMI Institute, um Instituto de Desenvolvimento Humano, com especialidade em ansiedade, depressão, emagrecimento, saúde da mente feminina e muito mais, minha gente. Olha que coisa maravilhosa. Temos especialistas
na área feminina também. Alguns avisos que nós já demos no começo, né? Ficar atento, anotar tudo que achar importante, manter o foco apenas na aula, ter um lugar tranquilo e confortável para os seus estudos, que isso é muito importante. E a última, tire todas as suas dúvidas, certo? Entre em contato com a gente, pergunte, porque isso realmente é importante, tá bom? Então, pessoal, sem mais delongas, o que é ansiedade? Ansiedade simplesmente é uma coisa que ela veio para nos proteger, nos ajudar no nosso dia a dia, certo? Onde ali na nossa amígdala é acionado uma sensação chamada luta ou fuga que vamos falar lá na frente, certo? Então, o que acontece? Temos duas ansiedades, certo? Essa que eu estou abordando aqui é uma ansiedade mais patológica, que vem mais com constância, que realmente precisa de um tratamento, precisa de uma terapia. Mas o que é ansiedade é simplesmente aquela nossa proteção diante a um perigo. Então, a gente vai ter aquela sensação de luta ou fuga, que essa é a ansiedade que vem com menos frequência, que é a que a gente não precisa se preocupar, tá bom? E que ela está ali para a nossa proteção. Mas a ansiedade que a gente precisa se preocupar é essa, quando a gente tem muita preocupação intensa, excessiva, que é persistente também. Medos de coisas irreais, muitas vezes, acontece. Bom, ela é uma síndrome psíquica com vários tipos como eu posso falar, de transtornos, né? Uma pessoa que é ansiosa, ela pensa muito no futuro, né? Ela está ligada no futuro. Então, a ansiedade patológica, que é a que nós vamos abordar daqui a alguns instantes, ela também pode trazer tanto sintomas psíquicos, físicos ou cognitivos. Cognitivos que vêm da nossa cognição, que vem da nossa parte de focar, de um exemplo, de prestar atenção a uma coisa, certo? E realmente na nossa concentração, que é muito afetada, certo? E é uma reação natural do nosso corpo ao estresse. Diante de um grande estresse, o nosso corpo ele aciona essa reação. Então, é a reação natural do nosso corpo. Certo? Bom, um pouco da história da ansiedade, onde surgiu, como foi isso. Me explica, Bruno, melhor sobre essa questão. Bom, ela teve início lá na Grécia Antiga. Né? O Hipócrates, em 400 anos antes de Cristo, ele classificou a ansiedade como enfermidade mental, em mania, melancolia, certo? Só que ele destacou, porque o pessoal de antigamente, eles criam nesses deuses da Grécia, só que ele falou que não tinha nenhum envolvimento, né, não tinha nenhuma influência com os deuses, né, dessa época, pela origem de alterações nas atividades mentais. Então ele falou que não tinha nenhuma influência dos deuses quanto a essa mudança, essas alterações na mente humana. Então, esse rapazinho aí é o Hipócrates. Pelo menos é a figura dele. Então, pessoal, mas na virada do século
do século XVII, né, teve uma publicação de um dicionário Universal em 1690, que Antoine Forestier reconheceu o termo ansiedade. Então, foi Antoine Forestier que reconheceu esse termo ansiedade, como uma reação natural diante de um perigo. Então, o que acontece? Ele foi a primeira pessoa que teve esse reconhecimento, mostrou, foi lá e disse assim, olha, a ansiedade ela é uma reação natural diante de um perigo, diante do medo, diante de alguma situação que o nosso corpo ele tenha como algo que é perigoso, algo também pode ser novo, que ele pode pensar que é perigoso, mas às vezes não é. A noção de ansiedade como uma disfunção da atividade mental, ela, pessoal, surgiu apenas lá no século XIX. Isso mesmo. Apenas no século XIX, faz pouco tempo, né, pessoal? Então, olha, a ansiedade, ela é atual, faz pouco tempo que ela foi conhecida e ainda é estudada, e tem muita coisa a ser desmistificada dentro da ansiedade, certo? Agora, em 1813, Augustin Jacob, Landré Delvaux, ele apontou a ansiedade como uma síndrome composta por aspectos emocionais de naturezas conscientes acompanhadas de reação fisiológica. Então, a gente já vê aí, nós já vemos aí, uma comparação mais como os nossos dias que estamos vivendo. Então, ele já nos traz uma a proximidade com o que nós temos hoje no século XXI, que são aspectos emocionais de natureza consciente, acompanhados de reações fisiológicas, certo? Então, agora em 1850, Otto Doric descreveu o que hoje denominamos transtorno do pânico, apontando a presença de palpitações, tonturas e outros sintomas. Então, esse rapazinho aí, ele pegou, certo? Cada um deles tem sua importância dentro dessas pesquisas sobre o mundo da ansiedade. Então, ele pegou, ele já foi mostrando ali que essa parte do pânico, do transtorno do pânico. Então, ele já mostrou ali, olha, tem esse transtorno aqui que traz palpitações, tonturas e outros sintomas. E os nossos atuais pesquisadores, eles nos trouxeram, sabe o quê? Esse nomezinho aí, transtorno do pânico, que antigamente não era descrito como transtorno do pânico. Bom? Então, Freud, em 1886, ele foi mais complexo em suas, quem aí é psicanalista, quem estuda psicanálise, aí sabe, a maioria das coisas sobre Freud, isso aí entende. Então, foi nessa época aí, em 1886, foi somente com ele que os transtornos de ansiedade adquiriram um grande destaque clínico, que antigamente não tinha. Então, automaticamente, era como se não houvesse um tratamento, não tivesse uma pesquisa para ser tratado como fosse algo clínico, certo? Então, Freud, ele trouxe isso, ele destacou, foi onde ele destacou os transtornos de ansiedade no mundo clínico,
trouxe diferentes quadros patológicos envolvendo ansiedade, começaram a ser sistematicamente estudados. Então, a ansiedade, com Freud, ele aprofundou os estudos da ansiedade. Então, é o que nós temos hoje. Tudo que nós temos hoje, graças a Deus, depois a Freud, né, que trouxe todos esses conhecimentos. E Freud, ele descreveu com muita clareza, pessoal. Ele aí foi top. Várias discussões relacionadas à ansiedade. Então, ele realmente trouxe o norte, trouxe uma clareza para que hoje a ansiedade viesse a ser tratada como ela é atualmente. Bom, vamos falar um pouco dos sintomas da ansiedade. Bruno, quais são os sintomas da ansiedade? Olha, nós temos três subseções que falam sobre os sintomas, que os sintomas são aflorados neles. Temos os psíquicos, os cognitivos e os físicos. Certo? Nós vamos estudar cada um deles agora. Né? Os sintomas psíquicos, eles trazem tristeza, nervosismo, irritabilidade, pode trazer pensamentos acelerados, você pode até ter um pouco de insônia, certo? Você pode ter pensamentos disfuncionais e muitas das vezes esses pensamentos acelerados são disfuncionais, certo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês perguntem, podem falar, a gente está aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Bom, os sintomas cognitivos, eles são aqueles que se referem mais na nossa concentração, como eu falei. Então, antes, como você, um exemplo, você quando ia estudar para um vestibular, você se concentrava. Agora que você tem um transtorno de ansiedade, você não está conseguindo mais se concentrar. Entendeu? Isso é um dos sintomas que a ansiedade ela traz. E é isso, e muitas vezes a gente vê os jovens aí quando vão fazer vestibulares, essa ansiedade começa a aflorar, e se não tiver cuidado, começa assim realmente virar um transtorno neles. Porque muitas das vezes podem vir só naquele momento, e se a gente não ter o controle daquela ansiedade, ela vai sim tomar controle da gente e realmente atrapalhar nossa vida, virando um transtorno de ansiedade. Então, pessoal, como eu já falei, também vem na parte da tomada de decisão e até mesmo em preocupações excessivas, sem necessidade. Certo? Agora, tem uns sintomas aqui que são muito... Eu estou resumindo, porque esse é o básico e nós vamos trazer o avançado depois, certo? Onde a gente vai mais a fundo nos sintomas, a gente vai estudar casos, certo? E vamos ter mais bagagem, né? Vamos trazer mais bagagem para vocês. E porque o que acontece, vou trazer aos pouquinhos, porque vocês têm que primeiro ter essa maturidade da primeira parte, do básico, para que vocês não se confundam. Porque no mais avançado tem termos que a gente, vocês vão ter que decorar e vocês não vão entender agora, mas a gente dando esse básico, vocês vão entender, com certeza. Então, pessoal, os sintomas físicos, começa o coração a acelerar, que é aquele ataque cardíaco, né? Uma sensação de formigamento também. Você pode também ter falta de ar, você pode ter sudorese, tontura, dor de cabeça, dores musculares e, olha, até insônia. Certo? E até insônia. Então, mas eu quero trazer uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que quando você está em uma crise de ansiedade, esse nomezinho taquicardia
é o aumento da nossa frequência cardíaca, e olha, com mais de 100 batidas por minuto. Imagina, além de você ter esse transtorno de ansiedade, você pode também provocar um infarto, você pode ter a alteração da sua pressão arterial. Então, isso preocupa muito, certo, pessoal? Então, o que acontece? Quando o coração começa a acelerar, o coração ele não consegue bombear eficientemente o sangue, que ele é rico em oxigênio, para o resto do corpo. Então, você fica muito sem oxigênio. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Bom, o que pode causar ansiedade? A gente vai falar sobre isso agora. O ambiente. O ambiente que você convive pode causar ansiedade, sim. Pode sim causar ansiedade. Um exemplo no trabalho, onde você trabalha, se você tem muita cobrança, você pode ter sim transtornos de ansiedade, desenvolver transtornos de ansiedade. Nem todo mundo, mas se você for uma pessoa mais frágil, você tem 100% de chance de arrecadar um transtorno de ansiedade. Você pode ter um transtorno de ansiedade. Então, a gente tem que ter esse cuidado para não ter essa cobrança excessiva. Se a gente vê que o trabalho não está dando para a gente fala com o nosso patrão e manda ele diminuir a carga ou você simplesmente pede uma demissão. Não estou levando você a pedir uma demissão, só estou falando nessa questão de você ver o que é melhor para você e para a sua saúde. Certo? Porque o excesso de trabalho e o ambiente influencia sim. Outro caso de ambiente é na sua família, um exemplo, muitas pessoas que têm ansiedade em sua família, ou um exemplo, a sua casa toda é estressada, a sua casa toda tem ansiedade, então você é mais propício a ter um transtorno de ansiedade. Beleza, pessoal? Então, aí são dicas valiosas. Então, anota aí, escreve no teu caderninho, isso é muito importante. E as crenças adquiridas na sua vida, na sua vida. Então, o que acontece? Um exemplo, coisas que você aprendeu quando era criança, o seu pai foi te ensinando, medos que foram instalados em você, crenças limitantes, então isso também pode trazer, sim, um transtorno de ansiedade. Um exemplo, a sua família tem muito medo de alguma coisa, você adquire aquilo da sua família. Também, muitas das vezes, você, quando é pequeno, você é ensinado em uma crença limitante. Ah, você não pode, você não consegue. E você cresce com isso. E você cresce também com aquele medo, com aquela insegurança. Será que vou? Será que não vou? E isso vai trazer esse transtorno de ansiedade. Certo, pessoal? Bom, as consequências. As consequências são muito belas aí. Olha aí as belezuras. Relações familiares e conjugais pode afetar, pode ter consequências. Você pode brigar com seus familiares. O seu casamento, a sua comunhão conjugal pode ser desgastada por esse transtorno de ansiedade que você tem. Por exemplo, você pode ficar muito estressado ou estressada com seu esposo ou com sua esposa, e às vezes a ansiedade vai atrapalhar nisso. Você ficar muito estressado com o pessoal, então isso desgasta um relacionamento. Na sua vida social também, porque pessoas ansiosas, elas tendem mais a se isolarem um pouco, né? Elas têm aquelas inseguranças. E um exemplo, nossa, realmente tem aquela insegurança de não vou ali não, tô com vergonha e tal. Aí se reprime, fica lá. Não sai daquela caixinha. O desempenho acadêmico também, como já falamos, sobre a parte cognitiva, que ela atrapalha na nossa concentração, atrapalha no nosso foco.
nas nossas tomadas de decisão. O desempenho profissional é na mesma parte cognitiva, a gente não dá conta de trabalho, muito trabalho, a nossa produção não está sendo a mesma. Temos uma desordem corporal, né, que é aquela questão da desordem alimentar, quando a gente tem aquelas compulsões alimentares, um exemplo, que gera aquele ciclo vicioso. Nós vamos falar mais nisso no avançado, que eu vou falar uma parte sobre emagrecimento. Gera aquele ciclo vicioso, um exemplo, você está estressado, você come alguma coisa, gera um alívio na mesma hora e a recompensa, que é o alívio. Beleza? Aí volta de novo. Estressa, come, alívio. Estressa, come, alívio. Anote isso aí. Anota isso aí. E eu vou repetir mais uma vez para ficar gravado. Você se estressa, come e sente o alívio. Isso se chama compulsão alimentar. Gente, outra coisa, na sua vida sexual. Você vai ter disfunção erétil. Então, uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, se ela não controlar, se ela não se tratar, simplesmente ela vai ter muita consequência nessa área. Não vai ter libido, não vai ter vontade de estar ali com o seu parceiro. Então, assim, realmente, ela não vai ter muito prazer. Muito prazer. Então, automaticamente vai desgastar também por esse motivo. Certo? E a insônia, gente, afeta muito a vida de milhares de pessoas. E pessoas até tomam medicamentos sem prescrição médica. Cuidado, cuidado. Não tomem nenhum medicamento sem prescrição médica, principalmente os psicotrópicos, que eles que aviciam, que precisam de um cuidado maior, que precisam também de um acompanhamento para que ele venha a ser desmamado, porque não adianta você tomar um agora e amanhã não tomar, certo? Porque você vai precisar desse desmame, caso o seu organismo não esteja, caso o seu organismo, aliás, esteja acostumado. E como essa frase que eu coloquei aí embaixo, a ansiedade, ela traz, sim, consequências graves para a sua vida. Pessoas, elas têm, muitas das vezes, vergonha de se tratarem, de procurar uma ajuda. Mas, gente, o assunto é grave. Tem, sim, que procurar uma ajuda, procure ajuda. Se seus familiares não entendem, não querem ajudar, procure alguém, algum amigo próximo de você, que existem muitos amigos que sim, apoiam e ajudam. Procure, vá atrás e você realmente se trate, para que você não venha perder sua vida inteira para esse mal do século que está desgastando milhares e milhares de pessoas. Agora nós vamos para os transtornos de ansiedade. Quais são? Bom, a partir daqui, nós vamos tratar eles como umas siglas. Vamos tratar eles como siglas. Temos o transtorno de ansiedade generalizado, que chamamos de TAG. Temos a síndrome do pânico. Temos a agorafobia. Temos o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Temos o transtorno dismórfico corporal, que é o TDC. O transtorno de estresse pós-traumático, que milhares de pessoas conhecem. Depois de você ter um estresse, depois de um trauma, não é como posso falar, não é o evento que te trouxe o trauma, mas é o estresse que aquele evento te trouxe, certo? Que chamamos ele de TED, tá bom? Bom, a TED, ela é muito caracterizada
pela presença de preocupações excessivas e que são incontroláveis. Bom, que eles são sobre diferentes aspectos da vida. Apesar dessas preocupações serem uma manifestação de ansiedade bastante comum e fazerem parte da experiência humana, pacientes diagnosticados com TEG preferem haver uma intensificação e um prolongamento deste estado ansioso, sem que ele haja interrupção deste processo. Então, o que acontece? Uma pessoa que tem um transtorno de um TEG, um transtorno de ansiedade generalizada, esse transtorno ele é intenso, e prolongado, ele fica muito ali naquele estado ansioso, ele não tem uma interrupção deste processo em algum momento. Então, realmente tem que ter uma intervenção de um profissional para que você venha a ser ajudado. Bom, faltou esse para eu colocar, mas nós vamos comentar um pouco sobre ele, que é o transtorno de ansiedade social, em que o que acontece? Pode ser entendido como uma vivência exagerada e persistente de ansiedade a estranhos. Quando você vê um estranho, conhece um estranho, você fica ansioso, certo? Crianças com até 2 anos e meio, elas tendem a não se sentir confortáveis perto de pessoas não familiares. Isso é normal. Elas evitam estabelecer uma comunicação assertiva. Este comportamento esperado para a idade e deve ser entendido como parte do desenvolvimento infantil normal. Como eu já falei, é tranquilo, de até 2 anos e meio. Entretanto, após todo esse período, se isso persistir, pessoal, e interferir na construção de uma vida social, é possível que este desconforto tenha se tornado patológico. Estão me entendendo? Então, também tem esse transtorno, né, que é o TAS, chamado de ansiedade social, aquelas pessoas que não podem ver pessoas estranhas, que elas têm esse desconforto de estar no meio social. Então, se persistir depois dos 2 anos e meio, é sim um transtorno de ansiedade. Nossa, a síndrome do pânico é muito falada. Esse transtorno do pânico que é muito falado é uma pessoa simplesmente ter breves ataques intensos de terror e apreensão. Muitas vezes eles são marcados por tremores, confusão, tontura, náuseas e dificuldade para respirar. Esses ataques de pânico são definidos como medo ou desconforto que surgem abruptamente. Menos de 10 minutos podem durar várias horas. Eles começam, né? Eles vêm abruptamente em menos de 10 minutos e olha, tchan, tchan, eles podem durar muitas horinhas aí, né? De muito bônus para vocês, né? Então, olha, fica atento, fica a dica. Vamos lá, procurar um profissional. E se for um profissional, aprende aí para você já passar para o seu paciente. Aliás, passar para o seu paciente não, que ele não é o profissional. Você é o profissional, você vai ajudar e entender e diagnosticar o que ele tem. Certo, pessoal? Então, a síndrome do pânico é simplesmente isso, a pessoa ela ter breves ataques intensos de terror e apreensão, certo? Agora, agora é agora mesmo, agora é fobia. O que é isso? É um temor ou medo angustiante que muitas pessoas experimentam quando atravessam uma praça, uma rua,
ou se vê em meio à multidão, da multidão. Ela está fortemente ligada ao transtorno do pânico, é muitas vezes precipitada pelo medo de ter um ataque de pânico. Então, é o quê? É o medo de ter um ataque. É simples isso. É simplesmente isso. Você está no meio da rua, ela está associada com a síndrome, com o transtorno do pânico, e o que acontece? Você tem um medo de ter aquele ataque do pânico. No meio há uma multidão. Em meio à multidão. Certo? Então, uma manifestação comum, ela envolve a necessidade de estar em visão constante de uma porta ou outra rota de fuga. Então, ela tem que estar ali com os olhos fitados em algum local para fugir de alguma porta, outra rota. Como já foi falado aí, bem explicado. Temos o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, pessoal. Esse daí também precisa, não melhor do que os outros, não excluindo os outros, nem excluindo esse, mas anotem. Que é muitas pessoas têm TOC demais. Eu acho que 90% das pessoas adquirem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Ele se enquadra nas variações de ansiedade por ser um distúrbio psiquiátrico. É uma condição em que a pessoa tem obsessões, pensamentos ou imagens angustiantes, persistentes e intrusivas, ou compulsões, vontade de realizar repetidamente atos ou rituais específicos, que não são causados por droga ou ordem física, e que causam o quê? Sofrimento e o quê? E disfunção social. Então, a pessoa que tem TOC, ela pode tanto trazer para o interno dela essa sensação de obsessivo compulsivo, ou ela pode externalizar, trazer para o externo dela esse TOC, essa obsessão, essa compulsão. Como para fora, Bruno? Vocês conhecem um pouco as pessoas que gostam de ver tudo mais limpinho, lava as mãos várias vezes por pensar que não tem lavado, verifica a porta várias vezes, verifica o checklist várias vezes, quer organizar peça de roupa por cores, isso tudo é TOC. E dentro, no interno, são pensamentos, são imagens, e muitas das vezes os pensamentos são intrusivos. Sem a pessoa querer, eles aparecem ali, invadem mesmo. Então, o ciclo do TOC é o seguinte. Vem a obsessão, aí dentro da obsessão vem a ansiedade, dentro da ansiedade já puxa a compulsão, e depois dessa compulsão, vira a chavezinha aí, dá esse alívio. Certo, pessoal? Aí depois vem, olha, o alívio. É como fosse a disfunção alimentar. Uma compulsão alimentar, né? Esse daí, muitas mulheres têm. Não só mulheres, mas homens também têm. Mas eles são mais caracterizados no mundo feminino. Que é aquelas pessoas que se olham no espelho, estão magras, mas elas ficam dizendo, nossa, eu tô gorda. Ficam procurando defeito onde não tem, certo? Então, isso também é um transtorno de ansiedade, certo? Bom, o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, certo? O que é isso? O transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno mental. Ele pode ser desenvolvido depois que uma pessoa ou terceiros são expostos a um evento traumático, como casos de violência, agressão,
guerra, terrorismo, tortura, acidente de trânsito, catástrofes natural ou qualquer outro tipo, ou, ou qualquer outro fato que represente ameaça à vida, certo? Então, o evento não é o medo do evento traumático, é o estresse que o evento traumático trouxe para aquela pessoa. Então, ela tem um medo de novamente passar por aquilo, por associar algo com aquilo, nenhum trauma. Então, vem uma trava naquelas pessoas. E, pessoal, nossa aulinha de hoje terminou. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Deixa os comentários aí. Vão, compartilhem com seus amigos. E olha, deixe joinha. Não se esqueçam da gente. Compartilhem com todo mundo, pessoal. Tragam mais pessoas para assistir essas aulas que vão realmente transformar a vida de vocês. Não no estalar dos dedos, mas basta vocês quererem e seguirem todo um processo de transformação. Um processo de controle à ansiedade não é rápido. Ele é lento e exige paciência, calma e profissionais de qualidade, capacitados e que realmente eles estejam comprometidos com o seu desenvolvimento. Então, eu espero você na nossa próxima aula. Então, olha, já vai aí e parte da segunda aula, que vai ser maravilhosa. Então, um forte abraço e até a nossa segunda aula. Tchau!